Empreendedorismo na área da saúde e vocação profissional. Esse é o Empreenda SC Entrevista de hoje. Esse programa conta com o apoio de Cemitério e Crematório São José, PHNX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região e litoral de Santa Catarina e ArtPro Comunicação Visual. E na conversa de hoje, a gente trouxe a doutora Lorena Sabag, que é obstetra, né, Lorena? Seja bem-vinda. Obrigado. Oi, obrigada. Eu estou muito contente que tu possa vir aqui, até porque você é a médica que vai cuidar da minha filhota quando ela vier ao mundo. Estou errado, não? Não, é verdade. Lorena, quanto tempo de profissão? Conta um pouquinho pra gente como é que tu se encontrou nessa profissão de medicina. Tá. Bom, eu me formei na FURB, né, em Blumenau, em 2014 e fiquei trabalhando por 2 anos e meio até decidir qual especialização eu iria seguir, que foi uma dificuldade, porque eu fui a primeira médica da minha família, não tinha na época... Era isso que eu queria saber, foi a primeira... Sim, não tinha na época não tinha outros médicos, né, na família. E de onde surgiu você médica? Olha, na verdade, quando eu era muito pequena, tipo criança mesmo, eu gostava muito de atender as minhas bonecas e brincar de coisas como se eu fosse uma médica. Eu falava que eu ia ser pediatra. E aí, quando chegou a hora de ir pro vestibular, meus pais falaram, não, mas então, lembra que você queria? Tipo, lembra que você queria? Daí eu falei, mas não sei, eu gosto muito de história, minha mãe é professora de história. E aí eu falei, eu achei que eu ia acabar fazendo história e tal. Daí eles falaram, não, a gente quer que você tente, se era isso que você queria. E aí eu fui fazer cursinho e tal, e passei muito rápido, antes mesmo do que eu imaginava. Eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade. Que legal. E me formei bem jovem, assim, tinha 23 quando eu me formei. E aí eu vim pra Blumenau, era tudo diferente, eu era muito nova, então aqueles pensamentos... E a residência é uma nova faculdade, né? A especialização é nova. A residência é outra coisa, porque você fez 6 anos de faculdade, aí você vai ter que escolher qual é a área que você vai seguir, né? E aí, dependendo do que você escolher, são mais 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos, 6 anos, depende, né? Então eu fui trabalhar. Trabalhei em atendimento de medicina do trabalho, trabalhei em atendimento de pronto-socorro, atendi posto de saúde, e aí no posto de saúde que eu comecei a perceber as coisas que eu gostava ou não, para escolher minha residência. Então eu fiz o dia de renovação das receitas, eu trabalhei no interior do Paraná, era uma cidade que é a minha cidade natal, então eu tinha cerca de 8 mil habitantes, contando com a zona rural, é uma cidade bem pequena. Certo. E eu ficava fazendo o dia da gestante, eu fazia o dia do hipertenso, do diabético. Dividia por classe. Isso. Sempre ia atendendo. E também, como era uma coisa muito difícil para as pessoas, eles chegavam 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para poder agendar uma consulta. E eu falei, não, comigo acabou, não vai mais ser assim. Eu vou ter 2 emergências por dia e o resto é tudo agendado. Porque eu não queria que a pessoa chegasse de madrugada para conseguir uma consulta comigo, entendeu? Porque era o que estava acontecendo. Eu falei, gente, isso não tem como. 4 horas da manhã a pessoa levantar aqui para ela poder ser atendida, né? Legal. Então, assim, a gente fazia as coisas funcionarem de uma forma diferente. Claro que nem todas as ideias foram minhas, mas foi um tempo muito bom. Certo. E o dia que eu decidi que eu faria ginecologia e obstetrícia foi... Obstetrícia, tem que lembrar disso. Então, o dia que eu escolhi que essa ia ser minha especialidade, eu tava naquela semana turbulenta, eu tinha que me inscrever para as provas, daí eu falei, meu Deus, me mande um sinal. Lá no interior do Paraná. Sim. Daí eu falei, sei lá, me mande um sinal, alguma coisa assim, né? Não sei o que fazer. E eu atendi um parto naquela semana. Olha só. Então, chegou uma paciente que fazia pré-natal comigo e ela falou, doutora, por favor, não me manda, porque todas as pacientes a gente encaminhava para nascer num município que é 1 hora, mais ou menos, que é onde tem uma maternidade. Justo. E aí ela falou, não tem como. Eu tenho uma criança pequena e eu não posso ir, meu marido tá trabalhando, tá, né, na lavoura, meu filho tá na escola e tem que nascer aqui. Daí eu falei, não, então tá bom. Nunca fiz um parto na vida. Tinha ideia. Mas vamos fazer acontecer. Não, tá tudo certo, vai dar tudo certo. E foi muito bom, foi muito legal, foi bem emocionante. Deu certo. Deu tudo certo e foi uma coisa muito legal. Tu lembra o nome da criança? Não? Fábio Júnior. Olha só. E acho que eu nunca vou esquecer. Foi a primeira, então.
Foi muito bom, foi muito legal, deu tudo certo. E A aí- equipe tava super nervosa, tipo, o que essa menina tá fazendo? Porque eles me viam assim, né? Como uma pessoa... Quantos anos tu tinha? 20? 23. 23 anos. Então eles me viam, tipo, nossa, tem tantos... Não quer que chame o doutor fulano? Não quer que chame uma parteira mais antiga, né, que trabalhava, que estava aposentada? Não quer que chame ela? Não quer que chame o médico tal? Daí eu falei, não precisa. Você não vai cortar? Eles me perguntaram, quando eu tava quase nascendo, eles me deram uma tesoura. Daí eu falei, cortar o quê? Cortar a paciente. Daí eu falei, não, gente, isso é uma prática que tá já obsoleta, eu não faço. Eles ficaram me olhando, parecia que tinha chegado, sei lá... E deu certo. Deu bem, deu tudo certo, foi bem legal. Mas essa prática de cortar realmente é uma coisa que não é regra, né? Hoje a gente já está proscrito, né? Existem alguns trabalhos, alguns estudos que já mostram que tem evidência de que não tem benefício, porque a grande maioria das lacerações de parto são lacerações menos agressivas do que esse tipo de laceração que cortar causa, né? Mas historicamente falando, em 1860 nascia a primeira pessoa, mulher, que se tornaria médica no Brasil. Então a gente no Brasil tem uma quantidade cada vez maior de médicas se formando, Sim. mas ainda os homens são a maioria. Claro, né? Sim. Assim, como todas as outras profissões, assim, enfim. Mas a gente trouxe esse lado mais de sensibilidade. Não que um homem não tenha isso, Não, mas a né? visão do corpo da mulher só a mulher sente, né? Como é que um homem vai falar de um corpo da mulher, né? A gente entende isso. A gente sempre fala que, lógico, o homem ele vai estudar, ele vai se aprimorar naquilo, se ele gosta daquilo, ele vai fazer aquilo, né, da melhor forma possível. Uhum. Assim como você pode, às vezes, pensar, mas essa mulher não teve parto, ou essa ginecologista... Não importa, né? Eu acho que quando você estuda e faz aquilo da melhor forma possível, você realmente está tentando fazer para o seu paciente o melhor. Claro. E eu acho que a maior dificuldade que eu tive na medicina foi isso. Eu não tinha alguém médico na minha família. Então, quando eu tomei a decisão de fazer ginecologia e obstetrícia, era porque eu amava a obstetrícia. E porque aconteceu aquele episódio do que neném, foi e aí tu levou isso como um sinal mesmo e vou fazer não, acontecer. Acho que é isso aí que eu quero. E acabei voltando para Blumenau, fiz a minha especialização aqui, fiz a residência aqui. Na época eu passei em primeiro nas vagas ali da residência, né? Teve 2 pessoas que ficaram antes de mim, que acabaram não vindo para reentrevista, desistiram, inclusive um deles era um colega de turma meu, que hoje é anestesista. Então, ele realmente falou, não, prestei essa prova, mas não é isso que eu quero. Eu acho que é uma descoberta, né, a tua especialização. Assim como eu conheço gente que desistiu depois de terminar a residência, falou, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, esse estilo de vida não é pra mim, e mudou e foi pra outra área. A gente falou ali na chamada sobre vocação profissional, né, então tu entendeu que realmente foi um chamado, assim, porque vocação é chamado, né, então foi um chamado realmente que tu buscou se empenhar e seguir, né. Eu acho que a maior dificuldade e eu acho que a maior dificuldade pro médico, todos os médicos, e todas as outras profissões, é entender, mas acho que na medicina isso pega muito forte. Uhum. Você tem que entender a diferença de vocação, de sacerdócio, né? A gente tem a vocação, você gosta de fazer aquilo, você tem prazer em fazer aquilo e você vai fazer da melhor forma possível. Uhum. Mas eu também sou uma pessoa, eu tenho os meus limites, eu tenho a minha família, eu tenho um filho pequeno, e eu falo, cara, será que eu tô sendo uma mãe boa? Será que eu sou uma mãe suficiente? Eu não deveria estar brincando de outro jeito agora que eu tô em casa? Será que eu estou estimulando meu filho a pensar dessa brincadeira do jeito que eu deveria? Então a gente se mistura nessa coisa, e aí você tem que impor os limites. Não, agora eu tô aqui com a minha família. Então esse momento eu tenho que deixar de ser médica. E viver como a Lorena, esse momento. que é uma pessoa normal. Que é aquela mãe, né? Que é mãe, que, né? Poxa, tem os meus funcionários que trabalham comigo, na minha clínica. Tenho colegas de trabalho que são maravilhosos. Mas para eu chegar onde eu tô hoje, eu passei por outras coisas. Trabalhei em vários outros lugares. E eu ainda acho que eu consegui essa minha realização muito rápido. Sim, considerando uma trajetória profissional de sucesso que tu tens nesse... É um período curto mesmo. É um período curto, passei várias coisas, coordenei escalas. Quantos nascimentos? Sabes? Mais ou menos?
Olha, Quantos bebês vieram ao mundo através das mãos de Lorena? eu não sei o número exato. Eu sei que Mais assim, centenas, com certeza. Sim, sim. Milhar talvez ainda não, mas centenas. Com Acho que eu certeza. vou atrás desse número, que eu É consigo importante. descobrir. É importante. Não, eu pergunto por curiosidade, né? Porque de fato, pô, trazer uma criança ao mundo deve ser um momento de Emocionante. alegria, emocionante. Né? Eu vou viver o nascimento da minha filha, né? Fico imaginando assim como é que é aquele momento, né? Eu sempre falo que se você fizer uma viagem que der tudo errado, você vai lembrar dessa viagem. No começo, meio bravo, pensando que foi uma porcaria, que deu tudo errado. E depois, Vai dar risada. você vai dar risada. Você vai falar, nossa, aquilo lá foi um perrengue, foi muito bom e tal. Eu brinco que o parto foi assim. A minha decisão de hoje tem um novo projeto. Vamos entrar nesse assunto, Isso. Mas eu acho que os caminhos da vida fazem a gente deixar o medo de lado e tomar a decisão de seguir os projetos, os sonhos. Sim. Sabe? Sabe que isso que tu falou, tem uma fala que eu vi esses dias na internet que dizia assim, né? As experiências, por pior que sejam, a gente guarda como memória afetiva positiva, né? Sim. Mesmo que seja o velório de alguém que a gente perde, né? Na frente, lá a gente lembra daquele dia com aquela saudade, um pouquinho de dor, claro, mas lembra, poxa, aquela pessoa foi lá me confortar, aquele outro amigo esteve presente, né? Foi um dia, apesar de triste, um dia bonito de celebração e de entrega, né? Daquela pessoa e tal. Já as coisas não, né? As coisas quando são novas, naquele primeiro momento, meu Deus, esse carro novo, zero, que legal e tal. Daqui um mês, daqui um ano, o carro com pneu furado, meu Deus, esse carro com pneu furado. Então, Esse carro só estraga. a importância da gente viver mais experiências e comprar menos coisas, né? Sim. Essa era a reflexão. E aí tu comentou, eu lembrei disso, achei que seria legal compartilhar também. É verdade. Já que a gente está nesse papo também de vocação, de entrega, de sacerdócio, como tu colocou, né? Que é uma palavra forte, né? De se entregar para a profissão real. E falando em entrega e profissão, tu desenvolveu um projeto numa área da medicina. Vamos lá. Eu sou um cara de fora do mundo da medicina. Só vou lá quando eu preciso de vocês, né? Médico, né? Mas a gente percebe que o modelo de negócio da medicina, ele segue um padrão há bastante tempo, né? Tu tens lá os planos de saúde, tens o SUS, aí tem o médico que tem o consultório dele, uma secretária ele atende, tem o médico que tem uma clínica com mais médicos, secretária e atende, e é isso. A gente percebe que meio que se limita àquele padrão do mercado tradicional. Estou contextualizando aqui para fazer a pergunta para ti, não quero falar demais, mas acho que é importante. Tu desenvolvestes um projeto, e acho que o grande motivador de estares aqui comigo conversando é esse projeto, que meio que transcendeu essa realidade da medicina tradicional do atendimento às grávidas, né? Que é o Mamães para o Futuro, esse é o nome? Isso, projeto Mamãe do Futuro. Mamãe do Futuro, perdão. Primeiro explica para a audiência o que é esse projeto, né? Mamãe do Futuro, e como que surgiu essa ideia, né? Que particularmente, evidentemente, eu sou absolutamente suspeito de falar, porque minha esposa está lá contigo, mas a gente achou sensacional, assim, era isso que a gente queria expor, assim, né, para a audiência. Tá, então assim, inicialmente, como que isso surgiu? Quando começou a pandemia, eu trabalhava em algumas clínicas, né, e coincidiu que logo depois também engravidei, e fiquei naquela, porque eu tinha acabado de me formar, eu era coordenadora de uma escala de maternidade em Indaial, e eu me vi naquela situação, nossa, eu engravidei, a gente tá nessa pandemia, a gente não sabe qual é a repercussão disso na gestação, era uma coisa muito nebulosa. Covid e tal, né? Então a gente não... ficou muito tenso, fechou muito o hospital no sentido de cirurgias eletivas, e eu me vi num momento difícil no consultório, porque eu tava acabando de começar, as pessoas não me conheciam direito, e eu trabalhava em vários lugares, então foi um momento que eu vivi a gestação, né? Eu falo que foi um ótimo momento, porque eu trabalhei tanto tempo, tanto, que eu vivi, tipo assim, eu trabalhava um pouco, no outro momento eu tava em casa, meu marido brincava comigo, ele falava, nossa, o que você fez hoje? Nada? Eu falei, fiz órgãos. Tá aqui, ó. Eu tenho uma lá em casa fazendo, todo dia ela fala, estou fazendo órgãos. Eu fiz órgãos, eu fiz um osso, eu brincava, né? Ele dava risada. E aí, o que aconteceu? Eu tive meu parto, eu queria parto normal. Lógico, a gente sempre brinca que quando o CRM é positivo, vem alguma doença junto. Tive diabetes na minha gestação, acabei usando medicação, precisei fazer uma indução de parto. Olha só.
Na época eu tinha alguns pensamentos do tipo, ah, não, eu sei tudo, eu sou obstetra, eu não preciso ter uma doula, eu não preciso, né, o Guilherme vai estar lá comigo, não sei o quê. E hoje eu vejo as coisas de uma forma muito diferente, porque eu vivi uma experiência que eu gostaria que tivesse sido coisas de forma diferente. Queria entender um pouco melhor, queria ter uma assessoria, talvez, de alguém que tivesse passado. Hoje eu gostaria, sabe... E aí eu comecei a refletir muito nisso no meu puerpério, porque o puerpério é um momento hormonal muito louco, e aí você fica naquela pensando, daí você olha pra criança e chora, daí alguém vê você chorando e a pessoa fala, tá bem? Não, é que é tão bonitinho, tô chorando porque é bonito, sabe? Aquelas coisas que não sabe explicar. É isso. E aí eu comecei a pensar, poxa, se eu vou fazer obstetrícia, se eu vou trabalhar com isso, eu vou fazer de um jeito que eu acho que tem que ser. Não é novidade que existem outras equipes de parto em todo o país, tá? O nosso projeto é um projeto para pacientes que querem parto ou cesárea. A grande maioria das equipes... Pode ser parto normal, inclusive, né? Pode ser parto normal ou cesariana, não importa. Eu sempre brinco que eu não gosto do termo parto humanizado, porque as pessoas pensam que tem que ser um parto na banheira, que tem que ser um parto, sei lá, todo mundo junto, as pessoas peladas ou coisas acontecendo, sabe? E na verdade não. Na verdade é um parto que você tá tomando as rédeas do nascimento do teu filho. Eu falo que nascer é um evento único. Se você tiver 5 filhos, todos os nascimentos vão ser diferentes. Sim. É uma pessoa nova na tua família que tá chegando. É uma festa, entendeu? É uma nova vida que chegou. Uhum. Então, por que a gente fez disso uma coisa que não era mais uma atitude da mulher? Historicamente, as mulheres começaram a parir sentada, deitada, porque o rei gostava de ver os bebês nascendo. A gente tem documentado, a gente tem fotos... quadros, telas, né, de como a rainha tinha que parir deitada e todo mundo da corte ficava vendo ali as crianças nascerem. Hoje a gente tem maternidades em São Paulo caríssimas, com berços de ouro para a criança deitar logo ao nascimento, que as pessoas podem assistir a cesariana. Então eu acho que não é esse o objetivo. Quem tem que estar lá na hora do nascimento? O companheiro, pai, né? Ou a pessoa não pôde estar presente, aconteceu alguma coisa, então é alguém que essa pessoa confia. E eu sempre brinco com as pacientes que eu falo que se a paciente acha que o marido vai ser a doula, ela tá errada. Que a função da doula é uma função diferente da do médico, diferente do enfermeiro da equipe, diferente do marido. É uma pessoa que ela criou um vínculo emocional, mas profissional. Porque o marido, o companheiro, a mãe, ou a tia, ou uma irmã, alguém que vai ser o acompanhante familiar, essa pessoa tem sentimentos diferentes. Essa pessoa vai amolecer quando a paciente reclamar. Então, assim, a função nossa é tipo assim, olha, vamos lá, é pra isso que a gente veio aqui. Bora. Bora, Bill. Então, eu sempre brinco que o parto ótimo, é o parto que eu não faço nada. Porque esse parto foi totalmente natural. Perfeito, ótimo para paciente. Mas às vezes eu vou precisar intervir, às vezes eu vou ter que fazer alguma conduta mais ativa, e é para isso que eu tô ali. Para intervir se necessário e deixar o paciente tomar a decisão. Eu acho que isso é humanizar. Uhum. Deixar o paciente tomar a decisão que ele acha que é melhor para ele e para a família dele. Mas esse projeto ele inicia muito antes do parto, né? Tu já tens uma preparação da paciente durante esse período. Esse projeto, eu e a Stephanie, que é a outra obstetra que está na nossa equipe, a gente desenvolveu, a gente pensou muito detalhadamente em cada coisa, né? Uhum. E a gente desenvolveu essa parceria para que justamente os pacientes tenham sim a oportunidade de vivenciar o parto. A gente tem um princípio de que as minhas pacientes são minhas, as pacientes delas são delas, só que na verdade elas todas sabem que elas são de nós duas. Justo. Por quê? Porque nós temos hoje uma escala, então a gente olha, esse parto fim de normal semana... não tem... parto normal não tem dia, não tem hora, né? É a hora do bebê. Ele já vem dando tapa na cara. Estourou, de todo mundo. Estourou, bora. Então, assim, a gente tem esses, por exemplo, esse fim de semana ali do carnaval, né? Então ela fez folga, eu tava por aqui. A gente não tinha nenhuma paciente para essa data em específico, mas se caso alguém adiantasse, eu era a médica que estava disponível pra gente poder viver a nossa vida
e ser feliz. Sim, justo. E fazer o que a gente gosta e não achar que a gente tá ali, ai, nossa, estou preso aqui. Não, eu tô aqui porque eu quero. E além das médicas, tu tens as profissionais que auxiliam também as grávidas. A gente tem hoje a Ana Paula, que é a nossa enfermeira responsável. Ela tem algumas outras enfermeiras obstétricas da confiança dela, que nós também conhecemos, que fazem os nossos backups, que vão em algumas consultas, né? Hoje a nossa ideia é que a paciente tenha uma experiência positiva, e que mesmo que acabe, poxa, eu queria muito parto e evoluiu e vai ser uma cesárea, que mesmo se isso aconteça, ela não tem aquele pensamento negativo de que, olha, não deu certo. Ela fez tudo que tinha que ter sido feito. Justo. Né? Ela vai saber que isso aconteceu. Então acho que isso é bom. Ninguém foi enganado. E esse acompanhamento da enfermeira, inclusive eu me lembro que tu comentaste sobre, aconteceu, estourou a bolsa, e agora? Né? Isso. Tens a enfermeira então que vai lá atender, tem todo esse sistema. Ela faz esse atendimento todo domiciliar, para evitar a ida para o hospital de forma precipitada. Então entende? A família recebe a enfermeira em casa. Recebe ela em casa, a gente monitoriza o bebê, vê se está tudo bem. A gente sabe que se a gestação é uma gestação de baixo risco, a gente pode fazer esse acompanhamento domiciliar. Em alguns casos a gente não tem essa opção. Uma gestação de alto risco, é mais seguro a gente ir para o hospital. Então, desde aquele momento avaliou, olha, realmente a bolsa estourou, por exemplo. Né? Então agora chegou o momento de ir para o hospital. A paciente, tem alguma bactéria, vai precisar usar algum antibiótico, alguma coisa assim. A gente já sabe que ela faz a avaliação inicial e a gente encaminha na sequência para o hospital. Acaba aquele corre-corre, aquele desespero, né? Acaba não, né? Mas eu tenho um acompanhamento profissional desde a pegada, digamos Isso, assim. A gente já teve também pacientes de outros municípios, né? Que acabaram vindo para cá. Então, às vezes, elas estão, tive paciente de Rio do Sul, já tive paciente de Luiz Alves, já tive paciente de Indaial. Então, a gente tem um acompanhamento que, às vezes, mesmo sendo de um município que não é Blumenau, a gente acaba conseguindo ir até lá e fazer essa fase domiciliar. Não é sempre que isso é possível, né? Claro. É porque... Às vezes tá na rua, opa... Assim como eu já tive, tanto eu quanto a Stephanie, a gente já teve paciente que chegou nascendo. Chegou no hospital e já tava ali. Já tava ali. Só recebeu pra dar um abraço. Né? Eu já tive paciente minha que ela já tava com o bebê no colo, eu peguei a placenta. Então, assim, não é o que a gente... Projeta, claro. Né? Não é o que a gente planejou, mas eu sempre brinco que o parto, o nascimento, ele é a gente planeja, mas sai tudo do nosso controle. E assim que é legal, né? Acho que é por isso que eu gosto. E vocês também promovem alguns encontros, né? Assim, com as mães e tal. Tem, assim, um grupo e tal. Nós temos um grupo. A gente vai ter um próximo encontro que vai ser no final de março. A gente está organizando tudo isso essa semana. Né? A Ana... estava resolvendo umas questões pessoais, ela teve um familiar que ficou doente, então a gente deu uma parada ali na programação, mas essa semana já voltamos a programar, deu tudo certo lá, então a gente já está organizando tudo. E a ideia desse encontro é justamente que as nossas pacientes façam entre elas um grupo de apoio. Porque a gente sabe que o puerpério você tem vários amigos. Né? Assim como sua esposa tem várias amigas, assim como... Só que às vezes algum já tem filho ou não, mas é porque é um momento tão diferente quando nasce, que às vezes é bom conversar com alguém que está vivendo isso. Mesmo que a pessoa não seja tanto amiga, ela acaba se tornando uma amiga. Porque ela está vivendo a mesma experiência assim, que tu. Exato, olha, aqui em casa a gente está fazendo assim. Então assim, as nossas pacientes a gente tem um feedback muito bom do encontro, sabe? A gente está tentando cada vez fazer ele ficar... de uma forma que seja mais proveitosa, porque às vezes a gente tenta botar tanta informação que... E nesse encontro vão pessoas que já tiveram um filho para comentar? Sim, vão algumas pacientes nossas, a gente sempre convida alguém para ir lá, falar como foi e tal. E outros profissionais que atendem gestantes. A gente sempre convida outros profissionais. Eu sou, sei lá, fisioterapeuta pélvica. Eu sou... Só nem sabia que existia. Sim, e especialista em gestante, por exemplo, né? Que é um nicho bem diferente. Fisioterapeuta pélvica especializada em gestantes. Isso, a gente tem educadora física. Esse é um nicho e tanto, é um nicho do nicho, né? E a gente tem educadora física, que trabalha com gestantes ou com mulheres no pós-parto.
né? A gente tem várias doulas que sempre se voluntariam para ir lá mostrar o trabalho delas. Fotografia de parto, Olha que é uma só. coisa bem específica. Não é qualquer fotógrafo que sabe fotografar parto. Sim, é verdade. É que as pessoas não pensam sobre isso. Aí as pessoas pensam, pra que foto? É muito legal ver como você estava naquele momento, ver como as pessoas estavam, Sim. sabe? Depois. E não é uma foto de um aniversário, de um casamento, que você pode pôr flash, que você pode bater, falar e tal. Você tem que sumir. Esse fotógrafo não existe. Entende? Que loucura. Cara, então no fim vocês estão criando uma comunidade em torno desse negócio, né? Que é a parte de obstetrícia e ginecologia. É uma comunidade em torno desse projeto para que também exista suporte entre elas, né? Para que elas realmente criem uma comunidade de apoio mesmo, a tal da rede de apoio que as grávidas falam. Hoje a né? gente conta com uma consultora de amamentação que também participa dos eventos, porque eu brinco que amamentar é um parto por dia. Para algumas pacientes é muito natural, mas não é para a grande maioria. É um esforço, é uma dedicação, é uma vontade. Você tem que ter vontade de fazer aquilo para poder dar certo. E às vezes não dá, e tudo bem. É para isso que a gente está lá. Para ajudar umas às outras. Eu queria que tu deixasse uma mensagem. Tu falou da época que tu estava procurando a parte da tua faculdade, tal, que não sabia história e tal. Para alguém que está um pouco indefinido, assim, o que fazer da vida, o que eu estou buscando e tal. Eu queria que tu deixasse uma mensagem assim para essa pessoa, assim, que tanto profissionalmente ou para empreender ou não, enfim, né, uma mensagem de motivação mesmo para essa pessoa, da forma que tu se encontrou. Eu acho que assim, ó, o medo, ele sempre é um limitador, né? E o medo é bom. Ele evita que a gente cometa erros, ele evita que a gente pule de um precipício, ele evita que a gente tome decisões sem pensar. Mas eu acredito assim, que se você tem um sonho, você precisa buscar isso. E planejar qual é a melhor forma de você enfrentar o medo de tomar essa decisão. Legal. Sabe? O planejamento para superar o medo, né? Um planejamento. E correr atrás do sonho. Isso é bem real, assim. É aquela coisa, se não tem nada que tu possa fazer agora para te sustentar, vai fazer aquilo que tem para fazer. Exato. Agora, a partir do momento que tu está se sustentando, planeja para sair desse estado crítico e busca aquilo que tu gosta de fazer, né? É isso. Lorena, uma honra te entrevistar, fiquei bem feliz com o resultado. Parabéns pelo projeto, né? E sempre que tiver novidades, manda pra gente, o Empreender SC tá aí pra divulgar também. Tá bom, obrigada. Brigadão mesmo. Obrigada pelo convite, tá? Valeu. Valeu. Esse foi o Empreender SC Entrevista, um programa que visa trazer esse tipo de reflexão, um conteúdo exclusivo para você e bastante específico. Esse programa conta com o apoio de Cemitério Crematório São José, aqui de Blumenau, PHNX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região litoral de Santa Catarina, e Arte Pro Comunicação Visual. Você que nos assiste no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos. Para quem nos ouve nas plataformas de streaming, da mesma forma, curta, compartilhe. Muito obrigado.